Olá, este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo, da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Tudo isso com o apoio da ACESP, a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos conversar a respeito da importância dos tributos na melhoria da segurança pública. E para falar sobre este assunto, a convidada de hoje é a doutora Regina Irosi, ela que é procuradora da Fazenda Nacional. Ao lado dela está a nossa anfitriã, a presidente do SINDPF-SP e diretora da ADPF, a doutora Tânia Prado. Deixe-me começar o programa de hoje lendo um pequeno texto, aliás, até enviado pela própria doutora Regina, para que a gente se ambiente ao tema de hoje. Conforme dados do Fórum Brasileiro da Segurança Pública, o Brasil gastou 84,8 bilhões de reais em 2017. A segurança é direito social previsto no artigo 6º da Constituição Federal. O artigo 144 da mesma Constituição trata da segurança pública e as respectivas carreiras de polícia. Ao lado da saúde, a sociedade clama por mais segurança em nosso país. É um dos itens mais citados por cidadãos entre tantas prioridades. Os tributos, entre parênteses, os recursos públicos, são importantes e essenciais para a concretização dos direitos fundamentais e sociais previstos na Constituição, tais como a saúde, a educação e a segurança pública. Doutora Regina, primeiramente, muito obrigado pela sua presença. Antes de começarmos a conversa, gostaria de passar para a doutora Tânia para que lhe dê as boas-vindas. Agradeço a sua presença, doutora Regina, nossa amiga. Acompanhamos sempre as suas obras, né, as suas coletâneas, livros muito importantes no meio jurídico. Parabenizo por tanto trabalho, tantas coisas boas que vem fazendo. E agradeço, né, sua presença. Eu sei que uma senhora é tão atarefada e espero que esse programa leve um outro ponto de vista, né, porque nós muitas vezes falamos com delegados, mas queremos ver um outro ponto de vista de uma pessoa que opera nessa área, né, justamente relacionada aos tributos. Então, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a honra desse momento muito importante, dessa participação, o honroso convite da doutora Tânia, a simpatia e a calorosa recepção do Adriano. Muito obrigada. E é muito importante mesmo o tema, né, que nós vamos tratar hoje nesse programa, porque normalmente a sociedade brasileira tem reservas em relação a tributos. Quando se fala em tributos e impostos, a sociedade tem reservas e geralmente adota até um discurso de autodefesa. Em que sentido? Olha, quando eu pago muito. Então eu prefiro ou pagar pouco ou não pagar nada. Ou seja, nós temos dados estatísticos aqui no Brasil, estudos que indicam um alto índice, por exemplo, de sonegação fiscal. E isso é prejudicial para as contas públicas. Por quê? Por exemplo, estamos tratando hoje da segurança pública, que está prevista entre os direitos sociais na nossa Constituição Federal. É fundamental a aplicação de recursos para melhorias na segurança. Por quê? É um clamor da nossa sociedade. E como que nós podemos melhorar, então, o investimento na segurança pública e nas carreiras das polícias, por exemplo? Porque precisamos equipar, instrumentalizar, realmente ter muito mais o que? Tecnologia, um aparato, ferramentas para que as polícias atuem adequadamente. Mas como é que nós vamos atingir esses objetivos? Então, nós desenvolvemos um trabalho hoje no Brasil dentro do Programa Nacional de Educação Fiscal. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional é um órgão que faz parte desse programa, que atua justamente no sentido de quê? De conscientizar e sensibilizar os cidadãos brasileiros de que pagar tributos é um dever fundamental. Porque para a realização e concretização de todos os direitos previstos constitucionalmente, nós precisamos de recursos públicos. De onde advêm esses recursos? Justamente do pagamento dos impostos, dos tributos, das taxas e contribuições, na verdade. Tributos, na verdade,
são gênero. Então, o que acontece no Brasil hoje? Por exemplo, qual é a estimativa do nosso sonegômetro? Para quem quiser conhecer melhor, basta acessar no site quantocustaobrasil.com.br. Verá lá o sonegômetro, que é um medidor de sonegação. Quantocustaobrasil.com.br. Interessante. Não conhecia. Quantocustaobrasil.com.br. E o que acontece na prática? Existem estudos que indicam que em torno de 10% do PIB brasileiro nós perdemos com a sonegação. No ano passado, o sonegômetro fechou o ano com algo em torno de 570 bilhões, tá, em termos de valores, uma estimativa de sonegação. O que significa isso? Se nós levarmos em consideração a estatística do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que disse que o nosso país investiu 84,8 bilhões, pare para pensar quanto nós conseguiríamos aplicar muito mais na segurança se evitássemos a sonegação, não é? Então, isso é um processo de amadurecimento que a sociedade está tendo a partir de agora. Nós sentimos uma diferença nos últimos anos, está havendo cada vez mais conscientização por parte da própria sociedade brasileira. Em que sentido? No sentido de que quando você paga, você tem os tributos, você tem o direito e dever de acompanhar e fiscalizar as contas públicas, ou seja, a boa aplicação dos recursos públicos destinados à saúde, educação, segurança pública. Por exemplo, a doutora Tânia é delegada da Polícia Federal. Ela atua na repressão ao crime, à corrupção. Então, nós, com o programa de educação fiscal, trabalhamos a questão da cidadania, que é exatamente a questão da prevenção. Então, ou seja, temos que trabalhar com repressão, mas, paralelamente, a questão educacional que lida diretamente com mudança de paradigmas, mudança de cultura. E a educação tem essa força. É uma mola propulsora para um país. Porque você mudando a cultura da sociedade, você tende a melhorar em várias áreas. Por exemplo, em vários países, não houve outra saída se não aplicar em educação. Tá? No dia a dia, por exemplo, Adriano, nós temos as pequenas corrupções do dia a dia. E aqui eu sempre divulgo muito uma campanha bem inteligente da Controladoria Geral da União, que se chama Combate às Pequenas Corrupções do Dia a Dia. Citarei exemplos. Geralmente, num público em geral, estudantes, professores, formadores de opinião, eu pergunto, quem já colou em prova? Boa parte do público levanta a mão e dá até risada, porque acha engraçada a pergunta. Na sequência, eu pergunto, quem já furou fila? É fila do pão, fila da igreja, fila da escola, do trânsito. Aí as pessoas começam, eu já furei fila, não acha tão grave. Aí eu vou para aquela terceira perguntinha. Quem já pediu um atestado médico falsificado, na verdade, para justificar uma falta, ou no trabalho, ou na escola, na faculdade? Aí as pessoas começam a se incomodar. Então, é um processo de conscientização. Quando nós aplicamos na questão educacional, que é um ponto fundamental, friso, nós estamos prevenindo a corrupção. Basta ver hoje, por exemplo, que nas escolas há muito mais atividades voltadas para a educação do trânsito, educação sobre sustentabilidade e meio ambiente. Comecem a observar que os melhores fiscais são as crianças. As crianças acabam observando no dia a dia o comportamento dos seus pais, o comportamento dos avós, da família, da comunidade, da sua escola, enfim. E isso faz com que haja o quê? Um crescente movimento e mobilização social, de mudança de paradigmas. E digo mais, voltando no tempo, digo tempo em termos de anos, 15 anos mais ou menos, lá para trás, falava assim, transparência de contas públicas? Não. Ninguém olhava, ninguém queria saber. Ninguém sabia de nada, não havia essa legislação toda, mas também não havia essa consciência de que quando eu pago tributos, meus impostos, eu cumpro o meu dever como cidadão, dever fundamental de pagar tributo, que tem o quê? A base no princípio da solidariedade social. Se eu faço parte de uma sociedade organizada, eu tenho que contribuir para ter o quê? Acesso a boas escolas, sim, nós temos que pensar nisso. Acesso à saúde pública de qualidade, segurança para todos, né? Todos os órgãos públicos, carreiras típicas de Estado, com valorização,
servidores públicos atendendo bem a sociedade, dando esse retorno social. Mas que para que tudo isso funcione bem, cada cidadão tem que ter essa consciência e atuar cada vez mais de forma proativa. E eu digo mais ainda, num Brasil como o nosso, tá? Atualmente, em que há inúmeras operações, certo? Que escancaram atos de corrupção ao longo dos anos. A pergunta que eu faço a cada cidadão, a partir de agora, hoje, o que eu quero para o meu país? Vamos projetar um país o quê? Um desenvolvimento sustentável, equilibrado, viável, um país atrativo, um país em que nós temos orgulho, possamos dizer para todos, eu sou, sim, um cidadão brasileiro, com muito orgulho, com patriotismo. Eu sempre digo o seguinte, nós temos uma falsa ideia de que o que vem de fora é melhor. Mas eu viajo pelo nosso Brasil e eu tenho muito orgulho de ser brasileira. Sou neta de japoneses e eu faço esse trabalho com amor à causa. Por quê? Porque o Brasil é um país rico em todos os sentidos. Rico culturalmente, rico em recursos naturais, rico em recursos também financeiros. Basta aplicarmos melhor os nossos recursos e certamente teremos sim um país cada vez melhor. E eu projeto muito assim, de forma otimista, sou otimista. Daqui a uns 15 anos, por exemplo, 20, vocês já imaginaram uma criança hoje com seus 7, 8 aninhos? Que diferença que essa criança fará daqui a um tempo? Novos líderes. Então, é isso que o Brasil precisa. A sociedade clama por mudanças. Então, vamos reprimir, sim, a criminalidade, a corrupção. O desvio de verbas públicas. Desvios de conduta de verbas públicas, mas também tratando da questão da educação. Doutora Regina, vou interromper a senhora um pouquinho, porque o primeiro bloco já está encerrado, esgotado, aliás, o tempo. O programa Segurança Pública em Debate de hoje está falando da importância dos tributos na melhoria da segurança pública. Primeiro bloco do programa fica por aqui, segundo bloco já, não saia daí. Programa Segurança Pública em Debate, segundo bloco do programa de hoje, em que estamos falando a respeito da importância dos tributos na melhoria da segurança pública. Vou reapresentar a nossa convidada, é a doutora Regina Irosi, procuradora da Fazenda Nacional. Ao lado dela, conosco, está a nossa anfitriã, a doutora Tânia Prado, presidente do SINDPF-SP e diretora da ADPF. Ô, doutora, antes da gente entrar numa outra vertente desse assunto, eu queria ainda voltar àquele que a senhora finalizou no bloco passado, porque a senhora já deu a entender claramente, o telespectador já entendeu, mas eu queria só me tornar um pouco a voz das pessoas que estão ouvindo a senhora dizer que é importante pagar imposto, o tributo, etc. Eu acho que é mesmo. Aí, como cidadão, digo, é importante pagarmos, mas é mais importante ainda recebermos de volta todo o centavo que a gente dá para o governo. E, infelizmente, eu tenho a impressão nítida de que não é isso que ocorre no país hoje. Ainda mais quando, graças à nossa Polícia Federal, a gente vê e tem a certeza de que milhões ou bilhões de reais que vêm do povo para o governo são embolsados por políticos corruptos. Como é que faz para as pessoas em casa dizerem não? Mudarem esse pensamento. A senhora já falou, começando o trabalho de educação, etc. E a senhora diz que confia, que vestiu a camisa, mas é difícil, né, doutora, não é? Adriano, é compreensível que boa parte da sociedade esteja descrente exatamente em virtude de tantos desmandos e desvios de recursos públicos nas últimas décadas, né? A má versação do dinheiro público. Mas como é que a gente pode melhorar isso? Hoje, na sociedade, existem movimentos, organizações, tá, da própria sociedade. Vou citar um exemplo, que eu sou voluntária, o Observatório Social do Brasil. Quem tiver curiosidade, basta procurar também hoje nas redes sociais, na internet, vai encontrar todo um caminho em que o cidadão, tá, ele como munícipe,
apartidário, não filiado a partido, porque a ideia não é perseguição política, mas a ideia é maior participação. O que eu digo? Nós temos que destacar hoje, Adriano, em termos de democracia, eu sempre digo o seguinte: nós não podemos abrir mão de termos uma Constituição forte e respeitada. A Constituição deve ser respeitada. Ela acabou de completar 30 anos, são 3 décadas. Né? Então, apesar de ter um monte de gente que vive reclamando dela, né? Inclusive falando abobrinha na imprensa. Isso, mas é na Constituição que nós temos as nossas garantias e os direitos fundamentais, lá previstos. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? E as instituições também. Elas têm que estar bem fortalecidas e robustecidas para que tudo que nós desejamos, em termos de nação, isso tudo seja uma realidade, seja concretizado. Voltando ao que você me perguntou. Doutora, mas como eu, como cidadão, posso sentir, ver a mudança dessa realidade? Eu digo o seguinte: eu convido cada cidadão, nós todos somos contribuintes, para que participem de movimentos e de organizações com esse enfoque de controle social de gastos públicos. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos melhorar a gestão pública com a participação popular. Isso se chama democracia participativa. Porque nós temos a democracia representativa, que é no sentido das eleições, que nós votamos nos nossos representantes. Tanto é que o recado está bem claro, né? O recado está muito bem claro. Houve uma mudança radical na votação por parte dos eleitores, na escolha dos seus representantes. Isso é um recado muito claro. Queremos mudanças. Então, como o cidadão pode atuar no dia a dia? Essa acho que é a grande questão. Eu só vou lá cobrar do prefeito? Mas como que eu vou chegar no prefeito, no governador, no presidente, ou no deputado, no seu senador? Participem, por exemplo, do Observatório Social do Brasil, em que grupos são formados em municípios. Esses grupos atuam no rastreamento, por exemplo, de licitações, né? Antes que a compra pública ocorra, exatamente para evitar o quê? A perda do dinheiro público. Nós não podemos esquecer, quando há desvios de recursos públicos, não se mata apenas uma pessoa. Isso se acaba com a vida de várias pessoas, porque são recursos preciosos que acabam faltando para a saúde, educação, segurança pública, para o saneamento básico, para a habitação e tantas outras demandas sociais. Então, quando o cidadão ele tem essa consciência... Como que ele conseguiria? É isso que eu fiquei pensando, porque às vezes é uma coisa técnica, né? Eu entrar no site da transparência pode ser difícil, tem algum projeto? O próprio observatório, que é um caso que eu cito muito até nas minhas palestras, eles dão toda uma ferramenta de atuação, cursos, e também indicam, tem órgãos, por exemplo, a CGU, a Controladoria Geral da União, costuma também oferecer cursos. E vários órgãos, por exemplo, a própria Escola Fazendária, ZAF, que é vinculada ao Ministério da Fazenda, tem cursos online de educação fiscal e cidadania, em que você começa a ver todos os mecanismos e você consegue acessar, por exemplo, formas de atuação no controle social de gastos. Outro ponto que eu acho fundamental até dizer no dia a dia: fazemos compras, não é isso? Peça a sua nota fiscal. As pessoas vêm pedindo mesmo. Isso. São Paulo é a primeira unidade da federação que implantou um programa específico para que o cidadão, o contribuinte, também se torne um fiscal, vamos dizer assim, do dinheiro público. Porque ao fazer uma compra, quando você pede a sua nota fiscal, você faz com que aquele comerciante compre e vende com nota, porque o estoque tem que bater. Aí, quem fornece para esse comerciante também tem que vender e comprar com nota. E assim sucessivamente, até chegar na fonte produtora. Existe um encadeamento. Então, quando o cidadão ele é consciente, ele pede a sua nota fiscal, ele começa a participar mais desses movimentos e organizações, são vários no Brasil hoje, que atuam exatamente no controle de gastos. E isso, Adriano, parece pouco, mas se nós pensarmos que essa organização, o Observatório, já está presente em mais de 130 municípios no Brasil, e está cada vez mais presente em vários municípios, isso é muito importante. Aí a grande pergunta: por que um município? Porque o município recebe repasse da União e do Estado. Os recursos vão para o município. E lá é que as obras e os serviços públicos têm que acontecer, têm que ser realizados. De forma tal que quem está na sua localidade, ele vai perceber se a escola está melhor,
se o posto hospitais. Os hospitais, os postos de saúde, se a polícia está mais equipada, não é? Porque não adianta a gente cobrar, olha, eu quero mais segurança. Vamos acompanhar a destinação e a aplicação desse dinheiro. É muito importante esse chamado, esse alerta, porque cada cidadão ele tem a importância no voto consciente, mas também no seu dia a dia, ele tem condições de agora, e ainda mais com a lei de acesso à informação, com toda a legislação que trata de transparência de contas públicas, isso é fundamental, são ferramentas fundamentais para que o cidadão possa, o quê? Atuar de acordo com a própria Constituição que prevê esses mecanismos. E eu queria dizer o seguinte, no ranking mundial, em termos de transparência, tá? O grau de, por exemplo, noção, qual é a noção do Brasil, dos brasileiros em relação à corrupção? O Brasil, entre 180 países estudados no ano passado, o Brasil foi classificado em 96º lugar. O que significa isso? Que o Brasil, eu sempre brinco, não é o mais limpinho, mas não é o mais sujinho, ele está no meio do caminho. Está no meio. Está no meio do caminho. O grau de percepção de corrupção significa isso. Temos que trabalhar cada vez mais com a prevenção mesmo, né? Reprimindo, punindo, sim, mas prevenindo a corrupção. Porque no dia a dia, se nós mudarmos esses pequenos hábitos, não tenham dúvida que nós teremos, daqui a algum tempo, uma sociedade muito mais atuante, muito mais consciente e sensibilizada em relação ao seu papel, tá? E fazendo com que a Constituição, ela sim, seja respeitada e que todos os direitos lá previstos sejam concretizados. Esse sonegômetro que a senhora se referiu no bloco passado, ele também inclui os desvios por corrupção ou não? Na verdade, sim. Sonegação anda lado a lado com a corrupção. Porque se a gente parar para pensar, sonegação é um dinheiro paralelo, que acaba alimentando o quê? Crime organizado, se você parar para pensar. Por isso que em termos de, na órbita internacional, na esfera internacional, existem trabalhos hoje conjuntos de combate à sonegação fiscal e também essa questão dos paraísos fiscais. Esse dinheiro paralelo acaba indo para fora, não é? E voltando de tal forma que existe uma triangulação aí, tá? Uma lavagem de dinheiro. Então, quem é que lida com grandes somas hoje? E isso tudo existe vamos dizer assim, uma indústria da sonegação também, né? Isso é um crime organizado, então nós temos que combater. Existe também, não sei se vocês sabem, a Agenda 2030 da ONU, e um dos itens exatamente a prevenção e combate à sonegação fiscal. Tá? Isso com enfoque na América Latina, porque na América Latina há uma estatística de que se perde mais de 240 bilhões de dólares, né, em sonegação. Tá? Então, assim, é um alto índice. Mas isso é alto em relação a quê? A outros países? Qual é o parâmetro? O parâmetro é o seguinte, você tem uma carga tributária, você tem tributos que existem no país, mas você não consegue arrecadar mais. Por quê? No Brasil, por exemplo, a solução é aumentar mais tributos? É criar mais tributos? Ou evitar? Pois é. É evitar. Se a gente evitasse a sonegação, que eu já falei que no ano passado fechamos com mais de 570 bilhões de reais, já imaginou se a gente evitasse essa perda? Quanto nós teríamos na saúde, educação e segurança, por exemplo, que são 3 itens lembrados cada vez mais pelos cidadãos? Agora, se tudo isso pudesse ser evitado de fato, a senhora acredita que mesmo assim o dinheiro que sobrasse seria devidamente investido, por exemplo, na área da segurança pública? Com certeza. Existe algum dispositivo que obriga? Na verdade, o que existe hoje, o que eu entendo é o seguinte, o clamor social, se você tem mais participação social, o gestor público, existe aquela questão do critério de observância do princípio lá, por exemplo, da oportunidade, né? A questão de você ter, são critérios técnicos também. Mas a segurança, com certeza, é um item fundamental. Por quê? O índice de criminalidade no país, e que aí envolve desde os homicídios, os desvios de, por exemplo, fraudes que são detectados até na área fiscal, não é? Tudo isso indica o quê? Que nós temos que aparelhar mais a polícia e as carreiras típicas de Estado. Muito bem. Doutora, preciso interrompê-la porque nós temos menos de 1 minuto para o término do programa e gostaria de pedir à doutora Tânia para que fizesse a entrega do livro que costumeiramente ela faz. Presenteá-la com esta obra da coletânea dos delegados de polícia.
sobre o crime organizado, né, um tema que tem relação com o que conversamos, e passo a doutora Regina. Muito obrigada. Eu posso falar rapidamente? Claro, fique à vontade. 30 segundos. 30 segundos. Provavelmente, em breve, nós teremos um lançamento exatamente nessa linha, tá, de prestação de contas à sociedade, uma homenagem à Constituição e à sociedade brasileira, de um livro em que são as carreiras típicas de Estado. Na verdade, assim, avanços, né, os desafios e avanços na prevenção e combate à corrupção. É uma prestação de contas de várias carreiras públicas, vários agentes públicos e servidores públicos, justamente para mostrar para a sociedade que nós estamos sim atuando para que o Brasil respire novos ares. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, doutora Regina Irosi, procuradora da Fazenda Nacional. Agradeço também a participação da doutora Tânia Prado. Este foi o programa Segurança Pública em Debate. No programa de hoje nós conversamos a respeito da importância dos tributos na melhora ou na melhoria da segurança pública. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.